Bem, continuando aqui então a vibração livre sem amortecimento de partícula, um assunto importante que a gente tem que dar uma olhada aqui rapidamente é essa questão dos arranjos básicos de mola, né? Arranjos básicos de mola. Então a gente sabe que a gente pode ter duas molas arranjadas em paralelo, né? Aqui nesse esquema aqui, ou duas molas arranjadas em série, ou seja, uma colocada na sequência da outra e a massa presa diretamente na segunda, enquanto que aqui no caso a massa está presa, né, nas duas ao mesmo tempo. Bem, então o que acontece? Se nós temos duas ou mais molas nessa situação, a gente vai ter um valor de rigidez, né, que vai ser o valor equivalente a, ao conjunto, né, de molas que nós temos. Né? Então, nós temos, se nós temos isso para duas molas, a gente pode pensar para N molas. Então, quando a gente tem duas molas em paralelo, esse K equivalente, essa rigidez equivalente, ela é dada como sendo a soma da rigidez de cada mola. Mas por quê? Né? Por que isso? Bom, isso acontece porque a imposição que se coloca, né, é que os deslocamentos das duas molas são iguais. Ou seja, o que vai acontecer é que a massa ela vai descer e subir, né, comprimindo e distendendo as duas molas do mesmo tamanho, da mesma forma, né, de maneira que não haja o que? Rotação da massa. Né? Então, se a massa houver uma rotação, é claro que a distensão de uma mola vai ser diferente da outra. Né? Então, acontecendo isso, não vai valer essa suposição aí, né? Esse desenvolvimento. Então, a suposição é essa, que os deslocamentos sejam iguais. Ora, se os deslocamentos são iguais, é porque é o que está aqui, né? O deslocamento da mola 1 é igual ao deslocamento da mola 2, que é igual ao deslocamento total, né? Que é o deslocamento, né? Vai ser foi colocado aqui o T simplesmente para dizer que o total é o próprio deslocamento, né? Que a gente vai chamar então unicamente de x. Bom, então o que acontece? Quando a gente tem aqui a massa, né, faz o diagrama de corpo livre, a mola 1 ela vai fazer uma força 1 e a mola 2 vai fazer uma força 2. Né? Força 1 e força 2. E a força 1 vai ser o K1 vezes o X1, o X da mola 1. O K2 vai ser o F2, a força da mola 2 vai ser o K2, o K dela, vezes o deslocamento da mola 2. Né? E a força total, né, vai ser a soma das forças. Então, a força total é F1 mais F2, que é igual a Kx1 mais Kx2, mas já que x1 é igual a x2, que é igual a xt, que é igual a x, a força total, né, vindo daqui, ela é igual a K1 mais K2 vezes x. Logo, o K equivalente é a soma dos Ks. Tá? Então, essa é a explicação e a premissa é que os deslocamentos são iguais. Agora, quando as molas estão em série, né, o que vai acontecer? Com as molas em série, do jeito que está aqui, né, uma após a outra, a gente tem que 1 sobre o K equivalente, né, o inverso do K equivalente é igual à soma dos inversos dos Ks. O que dá isso aqui, né? O K equivalente é igual a K1, K2 sobre K1 mais K2. Então, por que isso? Porque agora a imposição ela está em que a força sobre as duas molas é a mesma. Então, agora não é mais o deslocamento, e sim a força. Então, você tem uma mola, você tem outra mola e você tem a massa. Né? Então, K1, K2. Então, o que vai acontecer? Se você isola a massa, você vai ter uma força única, né? Que vai ser a força chamada de força total, que é a força resultante, que vai ser a força que vai passar, né? Ela vai passar pelas duas molas e vai chegar na massa. Então, agora a força é a mesma, porém
os deslocamentos, né, eles são diferentes. Então, a força, então, é a mesma força, né? F1, a força que passa a força total é igual à força que passa pela mola 1, que é a força que passa pela mola 2, só que agora o x total é a soma, né? A soma do x. Portanto, né, se F1 é igual a K1x1 e F2 é igual a K2x2, né? Então nós temos que x1 é igual a F1 sobre K1, né? E x2 é igual a F2 sobre K2, certo? Mas só acontece que F1 e F2 são iguais, que é igual a Ft. Então, x1 é igual a Ft sobre K1 e x2 é igual a Ft sobre K2. Ou seja, a força que passa pelas duas molas sobre o K de uma e que vai gerar, dividido pelo K de uma, que vai gerar o deslocamento de uma e para outra a mesma coisa. Logo, o x total é a soma dos dois x, né? Que F tem em evidência 1 sobre K1, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, que é o que está aqui. Logo, a força total eu quero saber a relação da força total com o K equivalente. Eu quero saber o K equivalente, né? Então, eu tenho que botar isso aqui para baixo, né? Então, eu vou inverter. E aí eu vou ter K1, porque 1 sobre K1, né? Mais 1 sobre K2 é igual a K1 mais K2 sobre K1, K2, certo? Só que eu vou levar isso aqui para baixo, né? Eu vou levar isso para o outro lado. Então, isso vai para o outro lado invertido, então vai ser, isso vai para o outro lado invertido, então vai ficar x total, né, é igual a K1 mais K2 sobre K1, K2 vezes a força total, né? Logo, a força total, aí eu explicito então quem é o K equivalente, é K1, K2 sobre K1 mais K2 vezes x total. Isso é o K, né? F igual a Kx. Então, isso aqui é o K equivalente. Logo, o K equivalente é K1, K2 sobre K1 mais K2. Bom, então isso aí é o que a gente tinha que ver, lembrar aí sobre arranjos de molas.